Bom dia, o meu nome é Camilo Lourenço e esta é a edição da Cor do Dinheiro do dia 27 de dezembro do ano da graça de 2019. Bom, sexta-feira, quase naqueles dias de chegar ao final do ano e da nova segunda edição da Borga no final do ano. Bom dia, Andreas Linde, que nos está a ver da Bélgica. Aliás, eu quero aproveitar esta edição de hoje para agradecer as inúmeras pessoas, agradecer àqueles que nos veem em Portugal, mas também e sobretudo aos que nos veem de fora. E às vezes não é só os países da Europa, mesmo países claramente fora da Europa, o que mostra o empenho e o sacrifício que as pessoas têm que fazer, até porque o horário é completamente diferente do nosso, é mais tarde, e às vezes é a hora que as pessoas estão a trabalhar. E, portanto, quero agradecer o apoio e essas pessoas que nos veem de fora. Bom, então, eu hoje gostava de matar, entre aspas, alguns dos assuntos que não tratei nos dias passados, particularmente na última semana, devido à pressão mediática da notícia, da entrevista, das declarações de última hora e por aí adiante. Bom, e vamos começar por onde? Vamos começar, como tradicionalmente, pelo período de ordem do dia, para recordar um facto que foi noticiado aqui há uns meses, salvo errar 2 ou 3 meses, sobre o aumento das mortes, ou no parto, ou na altura do parto. Sobretudo no pós-parto. Você recorda-se, na altura, o INE divulgou uns números que davam uma imagem preocupante, que é, aquelas mortes na natalidade aumentaram no último ano. E aumentaram para níveis que não se via desde 1980. Procuraram-se as mais estranhas explicações. Eu não, nestas coisas de saúde e assuntos como este, não gosto de correr atrás das conclusões. Mas é estranho, não é? Porque nós ficamos a olhar para os últimos 30 anos, ou talvez mesmo 40 anos, e vemos que o esforço no SNS e o esforço no tratamento, ou melhor, na forma como se aborda as questões de natalidade, a preparação, os tratamentos e por aí adiante, melhorou drasticamente. E, portanto, é estranho vermos um indicador de saúde regressar aos níveis de 1980. Ora, a tentação para ligar isto aos problemas que o SNS tem tido é óbvia. E é natural, não é? Porque nós vemos uma degradação acentuada do SNS e se vemos um indicador tão importante como este regredir 40 anos, bom, das duas, ou aconteceu alguma coisa extraordinária nos últimos 12 meses, ou então alguma coisa de preocupante se passa. Bom, eu fiquei mais preocupado ontem, porque fomos ver os números da Direção-Geral de Saúde e afinal descobrimos que a estatística é ainda pior do que aquela que tinha sido reportada pelo Instituto Nacional de Estatística. Ou seja, o número de mortes foi superior. Bem, eu acho que é urgente uma reflexão sobre isto, sem querer correr atrás de questões populistas, porque é a pior coisa que se pode fazer aqui. Mas, dada a gravidade da situação, dado o retrocesso de 40 anos, dado o facto de que, afinal, o número é pior do que se tinha dito, eu acho que era bom a Direção-Geral de Saúde despolitizada, ok? Porque quem lá está, às vezes faz uns fretinhos a quem está no poder, ok? Bom, há um enviesamento de esquerda em relação à história do SNS. Quando se trata de maus indicadores do SNS, a malta de esquerda corre sempre a desvalorizar aquilo. Não pode ser, ok? E isto não é um problema de esquerda nem de direita. Isto é um problema de cidadania, eu ia dizer uma coisa pior. Cidadania e não só. Amor à verdade. E, portanto, valia a pena e vale a pena fazer uma reflexão e uma análise séria sobre isto. Bom, segundo ponto. António Costa, o nosso prezado Primeiro-Ministro, afinal, diz que está disposto a depor no caso de Tancos. O caso de Tancos, como sabe, é uma das vergonhas nacionais das últimas décadas, ok? Que envolve militares em ações e governo e ações políticas e questões políticas a um nível que não víamos há muito tempo. Bom, eu sobre isto tenho a dizer o seguinte, eu acho bem que o Primeiro-Ministro deponha, porque as dúvidas sobre o que se passou e o envolvimento do Governo e as dúvidas sobre se ele chegou a saber de alguma coisa são tão óbvias, são tão grandes, que isto não pode ficar numa nebulosa. Mas dito isto, vou mais longe. Tenho muita pena
que o Dr. António Costa, que agora foi autorizado pelo Conselho de Estado, como sabe, o Primeiro-Ministro só pode ser ouvido se for autorizado pelo Conselho de Estado, e o Conselho de Estado pronunciou-se a favor. Tenho pena que o Primeiro-Ministro não deponha pessoalmente. Não é por escrito. O juiz Carlos Alexandre, como sabemos, também já comentámos isto aqui, manifestou vontade de ouvir o Primeiro-Ministro. Eu acho muito bem. Numa democracia não há intocáveis, seja o Presidente da República, seja o Primeiro-Ministro. Aliás, o Presidente da República, naquele caso, que também sabe que os procuradores quiseram ouvi-lo, eu sinceramente acho que deviam ter deixado levar o processo mais adiante. A menos que houvesse chicana. Ora bem, não me parece que a justiça àquele nível seja uma questão de chicana. E, portanto, tenho muita pena que o Primeiro-Ministro não deponha pessoalmente, em conversa tete-a-tete com o juiz Carlos Alexandre, mesmo sabendo que depois corria o risco de aparecer tudo nos jornais, né? Da audição. Isso é outra história. Bom, ponto seguinte. Eu estou distraído, ou o PAN, Pessoas, Animais, Natureza, não falou ainda sobre o problema do Baixo Mondego. Eu hoje abri os jornais, as capas dos jornais, e dou com a cara do como é que ele se chama, André Silva, espetada no i, a fazer considerações sobre ambiente. Quem pertence a perdão, sim, a parte da Associação Secreta, não sei das quantas, eu já dou isso de barato. Bom, ouça isto, daqui a 50 anos, a zona onde está a ser implementado o aeroporto de Montijo estará submersa e parte da costa de Caparica também. Bom, eu também acho que é capaz de acontecer isso, se não houver alterações climáticas, mas só estou preocupado com uma coisa, ainda nos ouvi falar a sério sobre o Baixo Mondego, ou será que me escapou alguma coisa? Mais concretamente, toda a gente ouviu e recorda-se das declarações do Sr. Ministro do Ambiente sobre haver aldeias ou populações sem ser deslocadas. Eu já disse aqui que acho que ele tem razão, ok? Eu sou um crítico de João Pedro Matos Fernandes, mas acho que naquele assunto ele tem razão. E um dia até hei de falar falar sobre isto aqui com mais detalhe, porque já havia tanta demagogia à volta do assunto que vale a pena pegar no assunto. Mas eu gostava de ouvir o PAN sobre esta questão. O que é que o PAN acha sobre os diques? Sobre a regularização de Mondego da forma como foi feita? O que é que acha de haver populações que foram para lá depois de ter sido regularizado o rio? Há rios que não se regularizam, mas enfim. Eu gostava de ouvir sobre isto, porque a questão é tão séria, a questão é tão importante, a questão é tão grave, que era bom que não disséssemos só assim coisas leves como o Montijo isto e o Montijo aquilo, mais a Costa da Caparica. A Costa da Caparica, pessoalmente, acho que é um dos problemas. E a gente vamos voltar a falar disto, que é para não estarmos aqui a estourar o tempo todo com esta matéria. Bom, ontem ouvi os patrões portugueses, eu tenho muito má opinião das associações de patrões em Portugal, e este exemplo que lhe vou dar agora é uma boa razão para isso. Ouvi os patrões ontem reunidos a falarem sobre o Orçamento de Estado, aquilo não responder às necessidades e anseios das empresas e a criticarem o Orçamento. Eu estou um bocado baralhado, porque recordo-me que aqui há umas semanas atrás ouvir o líder da CIP, o António Saraiva, que eu conheço pessoalmente, como sabes, já o entrevistei aqui várias vezes e tenho a maior estima pessoal por ele, mas não podemos confundir estima pessoal com questões profissionais. Ouvi o António Saraiva dizer que se fosse dos partidos não conseguiria votar contra o Orçamento de Estado. Eu não percebo isto às vezes, sinceramente. Acho que os patrões ganhavam muito em ser menos políticos e serem mais empresários e serem mais gestores, não é? Porque num dia critica-se o Orçamento de Estado, no outro dia apoia-se o Orçamento de Estado. Num dia que diz que cobras e lagartos daquilo que o Governo não faz para prol das empresas, nos dias seguintes diz não, mas sempre há aqui umas coisitas e tal, isto não pode ser. Ou é, ou não é. Não é? Agora, dizer uma coisa num dia, outra noutra, acho que não vão lá nenhum. Último ponto. Ainda o discurso do Primeiro-Ministro de Natal, discurso de Natal sobre a saúde. E sobre este aspecto, deixa-me lá ir buscar aqui uma imagem para lhe dizer o que é que... Aliás, espera lá, desculpe lá. Peço desculpa pela demora, mas eu não sei se você se recorda, quando o Primeiro-Ministro... Onde é que isto está? Desculpem lá. Que é para não falhar, ok? Não falhar nada, a ver se... Ouça bem isto. Entre aspas, compreendo bem a ansiedade daqueles que ainda não têm médico de família
que aguardam numa urgência ou que esperam ser chamados para um exame, uma consulta ou uma cirurgia. Isto disse o Primeiro-Ministro. Eu, por acaso, ontem, quando comentei, não tinha visto esta frase. Então vou a ela. Você acredita mesmo que o Primeiro-Ministro compreende a ansiedade de quem vai a uma urgência e passa o que tem estado a passar? Ou que está à espera de um exame, ou de uma consulta, ou uma da cirurgia? Você acredita mesmo? Bom, eu não acredito. E vou-lhe dizer porquê. O Primeiro-Ministro, como qualquer político, para compreender a ansiedade destas pessoas, tinha que ir a uma urgência. Não vai. O Primeiro-Ministro tinha que ficar meses à espera de um exame. Não fica. O Primeiro-Ministro tem que ficar meses à espera de uma consulta, mesmo que seja urgente. Não fica. O Primeiro-Ministro tinha que ficar anos à espera de uma cirurgia urgente, como aquele senhor que apareceu no Correio da Manhã. Dá uma semana e meia ou há 2 semanas. O problema é que o Primeiro-Ministro não fica. Portanto, venham lá dizer isto à boca cheia. Isto é uma vergonha. Nenhum político, eu vou lhe dizer aqui, nenhum político tem autoridade para falar sobre isto. Porque esta gente, quando tem um problema, vai aos hospitais privados. Percebe? Ou então, há uma cunha qualquer e passam à frente em qualquer sítio. Portanto, não me venham com esta demagogia. O Sr. Primeiro-Ministro não sabe o que é estar numa urgência, não sabe o que é estar à espera de um exame, não sabe o que é estar à espera de uma consulta e não sabe o que é estar à espera de uma cirurgia. Ponto final. Portanto, demagogia na saúde é como eu lhe dizia ontem. Espero sentado para ver aquele maior investimento sempre na saúde e como isto vai mudar, ok? Espero sentado. Bom, vamos lá então à agenda. 2.000 pessoas em direto nestes dias é absolutamente fantástico. Bem, então é assim. Eu hoje abri o público e fiquei espantado. Pensei que estava em 2013 ou 14. Então não é que a imigração continua a aumentar. Mas a imigração para Inglaterra. Como você sabe, nós estamos à beira de perder a Inglaterra do espaço da União Europeia. Então espera aí, os portugueses são malucos, pá, não é? Depois do referendo do Brexit, o que aconteceu foi que a imigração para a Inglaterra baixou. Naturalmente as pessoas ficaram com medo, não sabiam o que ia acontecer. Bom, já se sabe que vai haver Brexit. O Parlamento Britânico já votou aquilo. Bem, então espera aí. Estes 23 tipos que foram para a Inglaterra são malucos, não é? Só podem ser. Primeiro, olha, a Inglaterra vai sair do espaço da União Europeia. 2. O Primeiro-Ministro e toda a maltinha que está no governo há 4 anos jura que acabou. Agora é Deus com os anjos. Acabou a austeridade, acabaram as dificuldades, acabou a necessidade de emigrar. Mais, o governo até criou um programa para ir recuperar a malta que emigrou. Então estes tipos são os malucos, pá. Não é? Contrariam esta tendência toda. Deve ser porque é uma coisa fantástica, é o melhor sítio do mundo para emigrar neste momento. Bom, tire daí as suas conclusões, ok? Bom, sei que houve aqui um problema de comunicações, peço desculpa, mas olha, não me é atribuível. Vamos, ponto 2. Eu tinha-lhe prometido falar de uma novidade da véspera de Natal, que foi o Dr. Fernando Medina ter vindo dizer que vai criar uma nova variante do programa de rendas acessíveis para fazer face ao problema urgente da habitação em Lisboa. Eu até vi uma pessoa que é minha amiga aqui, que é o Nuno Gomes, trabalha em imobiliário, devia ter dito isso também aqui, já agora, fazer essa declaração de interesses. Nuno Gomes, que eu gosto bastante, diz assim, você criticou e tal, não tinha razão de ser, não pode ser, o problema da habitação em Lisboa é urgente. É urgente há anos, não é de agora. E o que está a acontecer agora é a consequência dos disparates socialistas de 40 anos, que ainda por mais querem gravar agora. Então vamos lá isso. O que é que o Fernando Medina quer fazer? Como ele já percebeu que o programa de rendas acessíveis lançadas pelo governo não presta para nada, não é? Teve pouca adesão, o que é que quer fazer agora? Quer ir aos privados, nomeadamente à malta do alojamento local, e dizer assim, olha, eu alugo-vos as casas, Câmara Municipal de Lisboa, prazos 5, 10 e 20 anos. Dou-vos os benefícios fiscais. Durante esse período, se os tipos não pagarem, pago eu, Câmara Municipal de Lisboa. Mas, até vos adianto, se quiserem 2 anos e meio de renda para vocês fazerem obras. Epá, eu olhar para aquilo e dizer assim, pá, o pobre só pode desconfiar. É que há tanta oferta, não é? Que o pobre só pode desconfiar. Bom, e depois digo assim, isto é atraente, pá. Pois é, em teoria, isto é super atraente. Depois vem a prova do algodão. A prova do algodão é que esta malta não tem vergonha. Sabe porquê? Porque dias antes
Quando se conheceu o Orçamento de Estado, estava lá escrito que iam acontecer duas coisas. O imposto sobre os rendimentos de quem trabalha nesta área, que são, às vezes, pessoas em nome individual, pequeninhas empresas, famílias, que andam ali no alojamento local, está a perceber? Vai passar de 35% para 50%. 2. Aquela gente que foi encorajada a investir para recuperar casas em zonas históricas, que pagava 0 do IMI, vai deixar de pagar 0 do IMI. Bom, o Governo veio dizer que afinal isto vai ficar nas mãos das câmaras. Então, explica-me uma coisa. O Fernando Medina e o Governo, que há 2 dias antes deram um porradão na malta do alojamento local, foram desonestos, percebe? É o termo, desonestos. É o mesmo Fernando Medina que agora quer convencer a malta a tirar casas do alojamento local para entregar à Câmara para arrendar com rendas acessíveis. Epá, vão dar uma volta ao bilhar grande, que é para não dizer um palavrão aqui. É a única coisa que eu posso dizer. Espera aí. Isto não é desonestidade? Quem está deste lado diz assim, então espera aí. Então, estes tipos, aqui há dias, prometeram uma coisa e depois fizeram outra. E agora vêm-me convencer com uma nova história? A pergunta que nós estamos a fazer, somos uns papalvos, é dizer assim, amanhã, quando o problema estiver mais ou menos resolvido, o Fernando Medina muda de ideias. O Fernando Medina, um qualquer maluco lá esteja, na Câmara Municipal de Lisboa ou noutras câmaras do país, diz assim, epá, este tipo muda de ideias e depois vai-me alterar os benefícios fiscais que entretanto já disse que ia fazer. Isto é uma vergonha. Eu acho incrível como é que esta malta não tem vergonha na cara. E pensar que toda a gente vai cair nestas tretas. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Se eu estivesse no lugar da malta do alojamento local, que ele está a tentar buscar, convencer para fazer isto, pá, dizia assim, vai bugiar, pá. Como sabe, bugiar quer dizer pentear macacos, não é? Que é para não dizermos uma coisa mais feia aqui. Bom, já agora uma coisa. Eu não sei se viu ontem, está no meu jornal, Jornal de Negócios. Vai lá ver a edição 2. Tem lá um artigo com uma entrevista com uma malta da direção do alojamento local. Então diz que o agravamento fiscal pode ir de 43% a 70% nos casos que estão previstos no Orçamento de Estado. Diga-me uma coisa, pronto, você pode dizer, está bem, mas estão a exagerar. Mesmo que estejam a exagerar, 50% acha justo? Acha justo pôr um imposto de 50% sobre empresinhas pequeninas, onde não são empresários, têm ali o seu salário, são gente, alguns casos que não são grandes investidores, é famílias que fizeram isto, está a perceber? Têm 1, 2, 3 casas. A esmagadora maioria desta malta tem 2, 3 casas, está a perceber, no alojamento local. Isto é a solução de vida daquela malta. Bom, acha justo espetar um imposto de 50% a esta malta? Acha justo acabar com o IMI que lhe prometeram isenção de um dia para o outro? Isto é a total falta de vergonha do Estado português. Isto é a prova que o Estado português não é honesto. Percebeu? Isto é a pior face do socialismo em Portugal. Bom, como sabe, eu tenho a convicção, e digo aqui muitas vezes, que há uma parte da direita que também é socialista, também faz estes disparates. Bem, voltemos à saúde. Já vamos com, deixe-me lá ver, 19 minutos. Bom, voltemos à saúde. Lembra-se, na véspera de Natal ficámos a saber outra coisa. Que a ADSE tem lá uma fila de aprovação de despesas de saúde que vai em 3 meses. Bom, isto é outra vergonha. Está a ver? A história do vamos investir na saúde, melhor investimento sempre. Eu não acredito. Mas agora vamos lá tentar perceber porque é que são 3 meses de espera na ADSE. Eu, por acaso, conheço pessoas da ADSE e até falo sobre isto. Isto é verdade, está aqui. Em alguns casos até é mais grave. E a justificação que é dada às vezes é isto tem a ver com o facto de não termos pessoal, não termos gente. Pois, eu vou-lhe dizer que não é só isso. Ok? Uma parte disto é intencional. E é intencional que é para protelar pagamentos. Percebe? Dá jeito. Dá jeito a quem trabalha na saúde. Dá jeito a quem trabalha nesta ADSE, que é um seguro hoje em dia. Dá jeito. Bom, e agora dei só um saltinho ao lado.
Lembra-se dos números sobre os atrasos dos pagamentos da saúde. Lembra-se. Lembra-se das dívidas do Estado aos fornecedores. Faites la liaison. Bate certo, não bate? Socialismo. Foi você que votou nisto, não foi? Bom, adiante que se faz tarde. Então, acho que é o último ponto. Sim, eu vou deixar a história das empresas para outro dia. Vamos ao último ponto. Eu ontem vi tanta demagogia aqui nas redes sociais sobre a história do gestor que tem a mulher a dar apoio emocional a que recebia 2.000 euros. Pá, gente séria a fazer comentários disparatados aqui nas redes sociais. Que não sei o quê, o gajo baixou o seu ordenado dele para poder acomodar aquilo. Ai, a mulher, porque é que não criticam as mulheres que estão em casa, trabalham e não recebem nada? Oh filhos, eu também trabalho na minha casa. Cuidei dos meus filhos quando eram pequeninos, não tive salário para isso, ok? Não me venham com tretas sobre feminilidade, feminismos, mais coisas. Pá, não levem o debate para aí. Bom, e depois o argumento é: mas ela podia ser uma assessora, porque é que não o deixam em paz? Não vamos confundir as coisas. Primeiro ponto. Ele baixou o ordenado dele para poder compensar aquilo. Pá, isto é não perceber o problema, a sério. O problema é este. Você desempenha funções de gestão numa instituição e vai trazer a mulher para ser paga por essa instituição. Nem como assessora. Quanto mais com... porque eu preciso do apoio emocional, tenho aqui uma pessoa que paga 2.000 euros por mim. Isto não se faz assim. Outro argumento. Eu conheço gestores de bancos, não sei quantos, é quem paga a escola dos filhos. Mas... Bom, eu até conheci um que pagava um helicóptero para ir para casa. Não é? Sabe quem é, não sabe? Bem, isto não se faz assim. Ok? Se as pessoas querem remunerar aquela pessoa pelo trabalho que ela faz, remuneram. E até lhe pagam a mais se quiser para ele depois pagar à mulher. É assim que se faz. Não se mete a mulher na folha salarial da instituição. Porque é uma questão de transparência. É uma questão de conflito de interesses. Não estão a perceber isso? Eu quero lá saber se o tipo baixou o salário ou não. Eu quero lá saber se a senhora lhe dá mesmo apoio emocional ou não, ou se é uma treta qualquer. Não é isso. É a falta de transparência. É o conflito de interesses entre marido e mulher. Se não são capazes de perceber isso, percebem zero de gestão. E pronto. Ficamos por aqui. 2.500 pessoas em direto. Muito obrigado pelo seu apoio. Aos que estão em Portugal, aos que estão fora. Quero recordar que hoje vamos ter o Think Tank por volta das 4 da tarde. Jorge Marrão, Joaquim Guiar e Moamem a fazer o balanço do ano. Quero pedir desculpa, eu não estou nesta quadra vestido muito cristão nas minhas críticas, não é? Mas também nas críticas não se pode ser cristão. Quando se merecem, merecem. Para o final, fica aquele pedido sempre, pedido a quem está a ver e a quem vai ver que coloque um gosto e faça partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até segunda-feira às 8 da manhã.